Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus venha abençoar cada um. Eu peço que aqueles que não são inscritos se inscrevam no meu canal, Irmã Iracema, no YouTube. Irmãos, eu quero meditar hoje na primeira epístola do apóstolo São Pedro, o capítulo 1 e o versículo 18 e 19 e 20, que diz assim, o título diz assim, exortação à santidade, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O 21 diz assim, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aleluia, glória a Deus. E veja, meus irmãos e amigos, que nós fomos comprados não com ouro ou prata, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus, o sangue que verteu na cruz do Calvário. Então, nosso valor é muito excelente. O valor de uma pessoa que recebe a Jesus como Salvador e crê que Ele ressuscitou dentre os mortos e que é o nosso advogado, que é o nosso Salvador. Então, nós temos que valorizar. Eu fico pensando às vezes que nós não valorizamos o que nós realmente somos a partir dessa compra que Deus nos comprou com sangue vertido na cruz do Calvário. A partir de que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós devemos viver de maneira diferenciada, de maneira que possamos agradar a Deus e sermos agradecidos por essa tão grande salvação. Porque foi com o precioso sangue de Jesus Cristo que nós fomos comprados. O Cordeiro Imaculado, incontaminado. Porque antes de Jesus Cristo havia o sacrifício de cordeiros, derramamento de sangue dos animais para aplacar o pecado do povo. Mas agora nós temos o livre acesso. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o véu foi rasgado de alto a baixo. E aí, a partir desse momento, que Jesus ressuscitou e que nós fomos introduzidos através de Jesus a Deus, então nós não temos que ter um intermediário para falar com Deus. Nós podemos falar com Deus diretamente, porque Ele nos ouve, Ele nos entende, Ele nos abençoa. Então nós temos essa liberdade. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente pensa que a gente não valoriza toda essa liberdade que nós temos de falar. Porque às vezes agora com essa pandemia nós não podemos muito ir na igreja ou na casa dos irmãos, ou trocar uma ideia com o irmão, ou orar junto com o irmão. Mas nós temos a livre, o livre acesso a Deus, a liberdade de falarmos com Deus na nossa casa, no nosso quarto, fazendo o nosso trabalho. Então nós temos essa bênção. A gente às vezes não valoriza, mas Deus nos deu essa liberdade em Cristo e nós não precisamos de intermediário, porque a palavra de Deus
nos ensina que nós temos que buscar a esse Deus vivo, esse Deus que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e nós temos que ser gratos a Ele. Nós temos que valorizar, nós temos que nos valorizar, sabendo que nós fomos comprados por um alto preço. Porque muitas vezes a gente pensa, a salvação, ela é de graça. É de graça para nós que a recebemos. Mas não foi de graça que Deus nos ofereceu através do seu Filho, Jesus Cristo. Então custou um preço muito alto, o preço de sangue. E essa liberdade que nós temos de servir a Deus, de buscar a Deus, ela é incomparável. Ela não tem como a gente, por exemplo, não valorizar. Nós temos que valorizar essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Porque, graças a Deus, que nós temos essa comunhão, esse livre acesso a Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo. Graças a Deus, aleluia. Aqui no 21 diz assim: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aí eu faço a pergunta: em quem está a nossa esperança? Em quem está a nossa fé? Em que nós cremos? Em quem nós cremos? Então a nossa fé, a nossa esperança é Deus. Não tem para onde nós corrermos, não tem para onde nós irmos buscar alívio para nossas dificuldades, para nossas lutas, as enfermidades. Só em Deus. Porque Ele purifica, porque Ele perdoa, porque Ele cura, porque Ele liberta, porque Ele direciona. Então, aqui no 22 diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Se nós tivermos este amor com nossos irmãos e nós termos essa obediência à verdade, quem é a verdade? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. Ele é a verdade. Então, nós temos esse acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo, e nós temos que valorizar, porque não é necessário que você esteja na igreja.